Brasil é governado por um presidente de matriz socialista. O socialismo é antessala ao comunismo. Alguns dizem, não, mas Lula não é socialista porque nesse momento o Lula não está fazendo nada de socialismo. Sim, nesse momento existem alguns impeditivos que impedem de Lula materializar o socialismo completamente aqui no Brasil. Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser um socialista. O PT é um partido de matriz socialista. E o socialismo sendo a antessala ao comunismo, e para quem estuda o comunismo sabe que o comunismo defende o fim da propriedade privada dos meios de produção, das classes sociais e do Estado. E o socialismo, em tese, é a emancipação do Estado sobre o controle da economia. Só que um dos mecanismos para que se chegue ao fim da propriedade privada dos meios de produção é a taxação excessiva e progressiva. Então, quando você vê pessoas e governos de matriz comunista e socialista taxando, aumentando o imposto, não significa simplesmente que é uma coisa aleatória. Isso faz parte dos ditames do comunismo e do socialismo. E pessoas que têm matrizes nessa ideologia normalmente vão taxar de forma excessiva. Por quê? Porque é necessário que uma certa parte da população que tem voz, que é a chamada classe média, porque segundo os mecanismos de poder, o que é classe média? Classe média para o comunismo e o socialismo não é necessariamente aquela pessoa que tem algum capital financeiro em algum nível. Classe média nos ditames do comunismo e socialismo é aquela pessoa que tem poder de voz, aquela pessoa que pode influenciar. São normalmente aquelas pessoas que têm acesso massivo à internet, uma escolarização média, não precisa ganhar tanto, sabe? Mas são aquelas pessoas que podem incomodar o governo, porque assim, existem os ricos que são partícipes desse governo, que se vendem, os políticos, tudo lá, e existe a classe baixa, que são os dependentes do governo, e existe essa classe no meio que não depende do governo, e essa classe tem voz. Não importa o quanto ganha, você está entendendo? Não importa o quanto ganha. Se você não está nos que recebem, por exemplo, benefícios sociais, e você não está na classe dos empresários e políticos que se vendem, você, em termos da luta comunista e alcance do poder hegemônico, você é classe média. E eu não estou falando de renda, eu estou falando de poder de incomodar. Então existe uma classe média que não depende nem do Estado e também nem se vende para o Estado. Então é necessário que essa classe do meio seja pobre, entendeu? Como ela não vai se vender para o Estado, ela tem que ficar pobre. Ficando pobre, ela vai se tornar facilmente manipulável na mão dos socialistas e comunistas. Por quê? Porque o objetivo final de comunistas e socialistas é o alcance do poder hegemônico e totalitário. Isso não significa que o Lula queira ficar tanto tempo no poder, não. Isso quer dizer que ele pretende que, depois dele, pessoas da mesma ideologia ocupem o poder, que o poder permaneça só com eles. E para isso, precisa derrubar essa classe mediana que tem o poder de incomodar, torná-la pobre para que ela seja dependente, e sendo dependente não tenha poder de fogo, né, metaforicamente falando, contra o governo. Então, mais do que taxar gastos públicos, não. Isso aqui é a destruição de uma classe que pode incomodar. E, infelizmente, as pessoas que têm renda até 5 mil, transações até 5 mil, 6, 7 mil, estão nessa faixa etária, aquelas pessoas que têm internet, que incomodam, que trabalham, que não dependem do governo, não precisam bajular o governo. Então essas pessoas precisam ser destruídas, né? Porque elas incomodam. Então, se você entende sobre o comunismo e o socialismo, é exatamente isso que está acontecendo. O alcance, a busca pelo poder hegemônico e totalitário dos comunistas socialistas. Eles começaram fazendo isso no âmbito político, perseguindo a oposição política, eliminando a oposição política, eliminando o direito de fala, o direito de contestação, o direito à crítica, né? Prendendo, enjaulando, banindo redes sociais, fazendo com que as pessoas se exilassem politicamente, né? Fora do país. Agora eles vão avançar no âmbito financeiro. Até o ponto que eu acho, tá, que isso vai acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas vai acontecer,
a última fase talvez será a eliminação do poder do Congresso Nacional, assim como aconteceu na Venezuela, né? Porque o Congresso Nacional está sendo incômodo ao governo federal. Então vai chegar um ponto da eliminação dos poderes do Congresso Nacional e aí sim o poder totalitário hegemônico, né, vai ser alcançado, como Maduro fez na Venezuela. O processo é o mesmo. Estudem o que aconteceu nos países governados por comunistas e socialistas e que esses socialistas conseguiram o poder hegemônico. Estudem, vocês vão ver que os mesmos processos que aconteceram naqueles países estão acontecendo aqui no Brasil. Só não vê quem não quer ver. Da sociedade capitalista. Não é por aí. Não é pela escolaridade, pela renda e pela profissão que eu determine, e pelos gostos de consumo que eu determine uma classe social. Então, usando esses critérios extrínsecos, abstratos, se pode dizer pela nova classe média. Mas não tem, porque isso não define uma classe social no modo de produção capitalista. O que define uma classe no modo de produção capitalista é a maneira pela qual ela se insere na relação entre os meios sociais privados de produção. A perspectiva de que dispor de um conjunto de bens de consumo de massa e dispor de um conjunto de direitos sociais significa mudar de classe? Não. Significa que a classe conquistou os seus direitos e o seu lugar. Então, é isso que precisa ficar claro. O fato de que nós tenhamos uma nova relação da classe trabalhadora com o universo do consumo de massa, com os direitos sociais, com os direitos econômicos, com os direitos civis, com os direitos culturais, não significa que ela tem classe média. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. O atraso de vida. A classe média é estupidez. Alguém impressionado, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É coisa fora do comum. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos. Esses direitos foram conquistados com 20 anos de luta. 20 anos de luta. Fora os 500 anteriores de luta e desespero. E dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar a classe média de jeito nenhum. De jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Então nós precisamos aprender a construir um discurso para falar com essa gente. Como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a votar em nós? Vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela.